Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o relatório, o tal relatório que ia sair hoje. Saiu hoje o relatório dos Estados Unidos criticando o Brasil e o Alexandre de Moraes por violações de direitos humanos. Vamos entender o que está expresso nesse negócio aqui, porque é um relatório importante, como eu falei para vocês. É um relatório que é feito pelos americanos, mas é um relatório que embasa muitas decisões tomadas lá nos Estados Unidos. Inclusive mais decisões de sanções, de tarifas e de Magnitsky para o pessoal aqui no Brasil. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Filé de São Peter, Almôrio Turguniev, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá aqui, ó. Saiu o relatório. O conteúdo do relatório já era mais ou menos aquele que a gente previa mesmo, aquelas coisas que a gente falou no primeiro vídeo, já falavam aquilo mesmo, criticava o Alexandre de Moraes, a questão de a censura que está se voltando contra o pessoal da direita, então os mecanismos de censura no Brasil todos estão violando a liberdade de expressão do pessoal à direita, não à esquerda, então isso tudo já tinha. Mas tem duas coisas interessantes nesse relatório. Uma delas é a crítica à polícia brasileira, que mata muita gente, inclusive no estado de São Paulo. E a outra coisa é a crítica ao posicionamento do Lula em relação a Israel. Isso não tinha na matéria do Washington Post, e é um ponto importante. O Washington Post não colocou isso na matéria deles, por quê? Porque eles são esquerdistas. E eles sabem que se misturar essas duas coisas dá curto-circuito, né? A esquerda lá nos Estados Unidos é a favor de Israel também, né? Com exceção da extrema esquerda lá, que é a favor dos palestinos e coisa e tal, mas a esquerda lá, os democratas lá nos Estados Unidos também são a favor de Israel. E aí ele estava falando aquele negócio, fez a reportagem toda meio que criticando o Trump, não criticando o Lula. Mas aí se falasse que mas o Lula apoia o Hamas, apoia os terroristas, é contra Israel, ia ferrar a matéria deles, né? Agora a gente tem um relatório aqui, né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui está o site da relatório sobre países na questão de práticas de direitos humanos. Então tem dos vários anos aqui, ó, vários anos, desde 1999, todo ano os Estados Unidos lançam um relatório desse para cada país para avaliar como é que está a questão de direitos humanos desses países, né? E aí você entra aqui, tem toda essa parte aqui, cada país do mundo que eles falam aqui, a África, Ásia, Europa, não sei o que lá, e lógico, aqui está no hemisfério ocidental, quer dizer, Américas, né? E está aqui o Brasil, aqui o relatório do Brasil. Se você tiver curiosidade, eu vou deixar o link desses relatórios aqui na descrição do vídeo, caso você queira ler o relatório, está em inglês, mas você pode botar num tradutor, ele traduz e coisa e tal. Então, você pode ver dos vários países que estão aqui, né? Então tá aqui, ó, relatório do Brasil. Tem aqui um sumário aqui e tem o relatório em si em PDF que está aqui, que é o que nós vamos acompanhar aqui, o relatório em PDF. O relatório em PDF tem um total de 14 páginas dividida em algumas seções. Ele faz primeiro um sumário e coisa e tal. Aqui, ó. A situação de direitos humanos no Brasil declinou durante o último ano. Os tribunais fizeram ações para diminuir a liberdade de expressão e a liberdade na internet, bloqueando milhares de usuários, o acesso de milhares de usuários para a informação em grandes plataformas de mídia social em resposta a um caso de assédio. O governo minou o debate democrático, restringindo o acesso para conteúdo que eles consideravam que diminui a democracia ou destrói a democracia, de forma desproporcional, suprimindo a liberdade de expressão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como jornalistas e políticos eleitos, muitas vezes de forma secreta, que não tinham as devidas garantias do devido processo legal, não tinham as garantias do devido processo legal. O governo também suprimiu discurso politicamente desfavorável, com base no que chamou de discurso de ódio, um termo vago para a comunidade de direitos humanos internacional. Questões significativas de direitos humanos incluíram relatórios de mortes arbitrárias e ilegais, tortura cruel, inumana e tratamento degradante ou punições degradantes, prisões arbitrárias e detenção e sérias restrições da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, inclusive violência e ameaça de violência contra jornalistas. O governo nem sempre tomou medidas críveis para identificar e punir oficiais que cometeram esses abusos de direitos humanos, né? Então, a primeira parte fala aqui sobre mortes extrajudiciais, homicídios,
feitos por policiais, né? E aí criticam, por exemplo, o caso da Rota em São Paulo, teve o caso da morte do Fábio Oliveira Ferreira, numa operação lá em julho de 2023, criticou isso daqui, também um caso lá em Roraima. Então tem vários casos sendo investigados. Eu não vou entrar em todos esses itens aqui, porque é coisa pra caramba, né? Mas vocês entenderam. Eles criticam o caso de policiais que acabaram matando pessoas. E vocês sabem, eu sempre critico isso também. Eu acho que a polícia, sim, é muito violenta no Brasil. Eu falo pra vocês pra tomarem cuidado com esse negócio, que não que o policial tá sempre certo, que se o policial meteu a borracha no cara é porque o cara tava fazendo alguma coisa errada. Não é sempre assim não, tá? A maior parte dos policiais, eu concordo, é honesta, quer fazer o trabalho, quer fazer a coisa correta. Mas, meu amigo, não vai nessa de que 100% dos casos é assim, porque não é não. A parte B da questão da vida, né? A questão de controle de população. Não houve relatórios de aborto forçado ou esterilização involuntária por parte das autoridades do governo. Menos mal isso daqui, realmente nesse daí não temos problema, não tivemos problema pelo menos, né? Parte 2, liberdade, né? Então repara, vida, liberdade, a liberdade de imprensa, a Constituição e a lei do Brasil provê a liberdade de expressão, e de fato a nossa Constituição diz isso, incluindo para membros da imprensa e outros meios, né? Ou seja, para a internet, por exemplo. Porém, julgamentos da Suprema Corte restringiram a liberdade de expressão de indivíduos que eles viam como violação da lei, proibindo discursos antidemocráticos, que julgaram antidemocráticos, né? A lei proíbe censura judicial não motivada ou motivada politicamente. Porém, houve reportes de censura, ou seja, houve relatórios de censura. O governo censurou conteúdo online que estava em violação com ordens do STF, instruiu plataformas para remover conteúdo que alegadamente espalhava desinformação relacionada ao sistema judicial brasileiro e também falava contra oficiais de justiça, contra Alexandre de Moraes no caso, né? Relatórios do tribunal revelam que Alexandre de Moraes, especificamente, pessoalmente ordenou a suspensão de mais de 100 perfis de usuários em plataformas de redes sociais como o X, antigo Twitter, desproporcionalmente suprimindo a liberdade de expressão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao invés de tomar uma visão mais neutra e penalizar conteúdo que incite, de fato, ações criminosas, né? O governo e agências de telecomunicações, a Anatel, ih, beleza, que lindo, botou a Anatel no jogo, tomara que explodam a Anatel, ordenou a servidores de internet bloquearem o X por ordem do STF em 31 de agosto de 2024, vocês lembram disso, de fato, o X foi bloqueado no Brasil, depois que a companhia não apontou um representante legal no Brasil e pagou multas absurdas por não remover conteúdo de acordo com as ordens emitidas pelo STF e pela Corte Eleitoral. O STF autorizou multa de 50 mil reais por dia para indivíduos ou companhias que acessassem a plataforma via VPN, apesar de que nenhuma multa foi de fato aplicada, né? E eu falei para vocês se não seria. Não tem como eles fazerem isso, né? O STF autorizou o X a retornar suas operações no dia 8 de outubro, depois das eleições, do primeiro turno das eleições, né? Outras companhias de mídia também foram sujeitas a similar ordens de remoção de conteúdo, né? Essa repressão de acesso dos brasileiros à informação e pontos de vista em uma série de itens do debate nacional, isso ficou prejudicado por essa ação do Alexandre de Moraes. Adicionalmente, a Corte temporariamente proibiu o uso de VPN, sob penalidade de multa, ainda erodindo ainda mais a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, ao remover a proteção de privacidade de indivíduos com a possibilidade de soprar o apito, né? Soprar o apito é denunciar, de fazer denúncias, né? Vocês sabem, todos os jornais têm canais para você fazer denúncias anônimas e você pode fazer isso usando uma VPN para esconder a sua origem. O meu site é um site desse tipo, Visão Libertária, caso vocês não saibam, é um site libertário, feito para denúncias anônimas. Você sabe, eu só peço um e-mail, se eu não quero saber quem é você, seu CPF, sua idade, quero saber nada de você, só preciso de um e-mail que é para você poder se comunicar com a gente e aí você escolhe o nome que você quiser, o nome engraçadinho, coisa e tal. Era para ser uma coisa séria esse negócio dos nomes do pessoal que sugere notícias aqui, vocês sabem, né? Esse site era para ser um site libertário sério, em que as pessoas usariam pseudônimo para indicar as notícias, para você poder fazer qualquer coisa que você quisesse sem ter rastreamento. Basta você usar um VPN e usar o site Visão Libertária e você está protegido, não tem como ninguém chegar a você que definiu essa notícia. Use um e-mail protegido também, um e-mail mais anônimo e pronto, acabou. Você pode denunciar o que você quiser no meu site, que não tem problema, né?
É lógico, aqui no Brasil virou brincadeira. Adorei as brincadeiras, não tô reclamando disso, tô achando lindo, só tô querendo explicar para vocês que a origem era séria. A origem é justamente porque é uma boa prática jornalística você ter canais de denúncias anônimas para as pessoas que querem denunciar alguma coisa poderem denunciar alguma coisa, né? Enfim, fala sobre questão de liberdade de associação, de sindicatos e coisa e tal. Não vou entrar nisso daqui, não interessa para isso, né? Pra gente isso, né? Agora, olha só. Desaparecimento e sequestro, né? Detenção prolongada sem acusação. A Constituição proíbe a detenção alongada, a prisão arbitrária e a detenção e provê direito das pessoas para contestar a sua prisão em casos em corte, né? O governo geralmente observa esses requerimentos. Porém, figuras políticas e grupos de direitos humanos alegam que o governo manteve centenas de pessoas, de indivíduos acusados de participação nos protestos que levaram à invasão de prédios do governo no dia 8 de janeiro, em campos por detenção em diversos meses, sem nenhuma acusação direta. Então, o que ele está falando aqui é que sim, teve casos de violação de direitos humanos na prisão de pessoas sem base legal durante o dia 8 de janeiro, durante a prisão do dia 8 de janeiro, né? Também houve casos de manifestantes que foi negado um acesso a um advogado, né? Pela lei internacional, inclusive aqui no Brasil, mesmo que você não tenha dinheiro para um advogado, você tem direito a um advogado e aí é indicado para você um advogado, um defensor público, né? De forma genérica, não só no caso do 8 de janeiro, mas em outros casos também, a detenção prévia é um problema. Muitas pessoas ficam presas muito tempo aqui no Brasil antes do julgamento. Isso é um problema, né? Na questão de tortura e tratamento degradante e inumano, eles citam aqui o caso de um policial em Porto Alegre que torturou uma pessoa por aproximadamente 40 minutos antes de tentar esconder o corpo, jogando ele de uma ponte em maio. Então, um caso que também é absurdo, como eu falo para vocês, tomem cuidado de achar que todo policial é automaticamente bonzinho, né? Bom, fala outras coisas aqui sobre casamento infantil, proteção de refugiados, nada disso, a gente tem muito problema. Agora aqui tem um ponto importante, que é um ponto que inclusive o Washington Post não falou. O que a gente viu até aqui, eles tinham falado, né, que ia criticar o Lula, ia criticar o STF e o Alexandre de Moraes. Esse fato aqui das críticas do Lula a Israel não tinha isso, né? Mas aqui, ó, atos de antissemitismo e incidentes antissemíticos. Então ele começa falando aqui, ó, que de acordo com a Federação Israelita Brasileira, existem 120 mil judeus morando no Brasil. Aí fala mais algumas coisas aqui, dizem que ali proíbe o antissemitismo explícito, né, os símbolos de nazismo e coisa e tal. Mas em junho, a Confederação Israelita Brasileira e a Confederação Israelita do Estado de São Paulo reportaram um grande aumento no número de casos de antissemitismo após o ataque do Hamas em Israel em outubro de 2023. De janeiro a maio de 2024, 886 casos de antissemitismo foram registrados, quase 6 vezes mais do que o mesmo período de 2023. A maior parte dos ataques aconteceu em ambientes digitais, como redes sociais e aplicativos de mensagem, né? Seguindo a resposta militar de Israel em Gaza, em outubro de 2023, o presidente Lula da Silva disse que o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio, em um discurso que então comparou com o que estava acontecendo na Palestina com que Hitler decidiu matar os judeus. Ou seja, imediatamente a CONIB repudiou essas declarações do Lula, não sei o que lá, ou seja, estão criticando aqui o Lula pelo antissemitismo do Lula. Ele fala sobre os outros eventos em que o Lula foi antissemita, né? O Lula é um antissemita, é um nazista, a gente sabe disso. Então ele fala aqui sobre uma série de coisas aqui nesse sentido, né? Então, ou seja, o relatório é aquilo tudo que a gente já vinha falando sobre a questão dos direitos humanos mesmo, né, que já estava previsto, criticou o Alexandre de Moraes, criticou a falta de liberdade de expressão aqui no Brasil, mas tem essa parte que a gente não estava sabendo ainda, que é a parte da acusação de antissemitismo contra o Lula. É muito justa, eu concordo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.